Todos os governos, desde a redemocratização, tiveram o Centrão na sua base de apoio. Aliás, a característica do Centrão é essa. Se há governo, ele está dentro. Esse é o Centrão. Qual é a diferença que aconteceu até aqui? Por isso que eu acho que nós estamos num momento mais dramático também na relação parlamentar. Não é que o Bolsonaro governa com o Centrão, como todo mundo governou, inclusive o Lula, a Dilma, todos os governos que passaram pela história republicana pós-redemocratização. A diferença é que o Bolsonaro entregou o governo para o Centrão, ele privatizou o governo para o Centrão. Quem tem a chave do cofre hoje é o Arthur Lira. O primeiro-ministro do Brasil é o Arthur Lira, manda mais que o Guedes e o Bolsonaro juntos. Como é que funcionou o esquema? Bolsonaro podia ser impeachmentado depois da CPI da pandemia. A base de apoio dele começou a correr, escândalo de corrupção da Covaxin, todo aquele cenário crítico, situação econômica que não melhorava e tudo mais. E para poder segurar o governo dele até o fim, ele inflacionou o preço da governabilidade no Brasil. Isso se chama orçamento secreto. Aliás, nós estamos vendo. Ontem teve agora com um caminhão de lixo, esquema. Porque como é que funcionam essas emendas? Vai lá um parlamentar, aí contrata a empresa do amigo, do primo de não sei quem. Agora foi com um caminhão de lixo, já tinha sido com um trator. Né? Então, é uma roubalheira generalizada para fazer caixa 2 de campanha para essa gente, vamos falar um português claro, para poder fazer obra nos currais eleitorais dessa gente, vamos falar aqui o português claro. Nós precisamos enfrentar isso. E eu acho que o Lula tem consciência, eu tenho conversado com ele, inclusive, sobre esse assunto, e outras pessoas também, tem a consciência de que com esse modelo de governabilidade não muda. De que vai ser preciso. Sabe por onde passa também, Ana? Passa pela mobilização da sociedade. Tá? Nós vamos precisar, sim, ter uma bancada forte, mas nós vamos precisar ter a sociedade mobilizada em torno das pautas. Não só no momento de eleger, mas para ajudar a governar com pautas mais progressistas. Sobre isso da população precisar de ajudar, você vem falando também que é preciso vencer nas urnas e nas ruas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que isso significa? Olha, não é segredo para ninguém que o Bolsonaro faz ameaça golpista de assim outro também. Fala da urna, fala que não vai aceitar se for derrotado, fala de AI-5, certo? Toda hora fica fazendo alusão ao exército, fica fazendo discurso antidemocrático. Quando eu digo que nós temos que ganhar nas urnas e nas ruas, é que além de ter uma vitória eleitoral significativa nesse país em outubro, nós precisamos ter uma mobilização da sociedade para sufocar qualquer tentativa golpista, porque é inadmissível que tenha gente que queira repetir 1964 em 2022. O senhor, quando foi candidato à presidência em 2018, foi um dos poucos que falava bastante sobre esse discurso do Bolsonaro de antidemocracia, até ligava um pouco ali com os flertes ao golpe e tudo mais. E eu queria saber se você acha que tem alguma chance, teme, o Bolsonaro realmente orquestrar alguma coisa assim parecida com isso. Ana, que ele quer, eu não tenho dúvida. Ele só pensa naquilo. É todo dia. Ele só fala disso, né? Ele quer dar um golpe. Aliás, ele fez um ensaio em 7 de setembro do ano passado. Por que ele não deu o golpe e por que eu acredito que ele não vai ter sucesso? Porque as Forças Armadas, que para um golpe militar tradicional, como nós tivemos em 64, como nós tivemos no Chile com Pinochet, como nós tivemos na Argentina, como nós tivemos na América Latina inteira, precisa ter tanque na rua, Forças Armadas, não vai embarcar numa aventura do Bolsonaro. Você acredita que ele tem apoio? Nas Forças Armadas, eu acho que o apoio dele é muito minoritário e é em setores da reserva, não em quem comanda a tropa. Agora, qual é o meu receio? Eu acho que isso o povo brasileiro tem que estar preocupado. Nós não podemos encarar como brincadeira. É o Bolsonaro conseguir mobilizar setores das polícias militares que ele tem influência, em todos os estados, fora do comando, é uma influência miliciana nas polícias militares, e a milícia política privada que ele montou. Em 2018, quando ele assumiu o governo, nós tínhamos 200 mil pessoas com licenças de arma no Brasil. Hoje nós temos 650 mil. Mais de 3 vezes mais. Ou seja, essas pessoas estão frequentando o clube de tiro, essas pessoas estão em grupos de WhatsApp, boa parte dessas pessoas são bolsonaristas. Se ele dá o famoso apito de cachorro, chega lá, perde a eleição e fala, foi roubado, foi uma fraude, alguém duvida que ele vai fazer isso? Alguém consegue enxergar o Bolsonaro dizendo, olha, foi democrático, eu perdi? Pelo amor de Deus, né? Ele vai querer criar o caos no país. Eu não acho que ele consegue sucesso, até porque
o cenário internacional e nacional é outro, mas eu acho que ele vai criar dificuldades. Sabe por quê? Porque ele está desesperado. Então, na sua visão, não seria bem sucedido, mesmo se ele tentasse? Eu acho que não, mas eu acho que a sociedade tem que estar alerta. Nós não podemos brincar com fogo. E aqui nós temos que dizer uma coisa muito, muito clara, porque às vezes assim o Bolsonaro quer parecer como o valentão. O Bolsonaro é um medroso. É um cagão que fugia até de debate durante a campanha. Ele está com medo daqueles de ser preso depois que sair do Planalto e ter os filhos como companheiros de cela. E é por isso que ele está levando as coisas até as últimas consequências. Nós temos que denunciar isso de forma clara na sociedade brasileira. Ninguém tem que ter medo do Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, temos que organizar uma grande mobilização democrática na sociedade para não permitir que essas ameaças e que esses setores que ele possa mobilizar possam ter qualquer sucesso.